Tá, então vamos. Lançamento horizontal. Então, o lançamento horizontal, o objeto ele vai estar sujeito a uma única aceleração durante o seu trajeto. A única aceleração que vai atuar nele é a aceleração da gravidade, que vai ser para baixo em todos os pontos. E essa aceleração da gravidade aqui no planeta Terra, a gente aproxima geralmente para 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial desse objeto é uma velocidade horizontal, ou seja, o lançamento horizontal, no início, a única velocidade que o objeto tem é a velocidade horizontal. Então, a gente associa muito isso, por exemplo, a uma determinada bolinha que vem se movendo em cima de uma mesa, e aí, de repente, a mesa acaba. Então, essa bolinha, ela vai entrar no lançamento horizontal, certo? Ela vai estar sujeita à gravidade, ela vai cair, e, ao mesmo tempo, ela vai continuar se movendo na horizontal. Então, o Galileu Galilei foi um dos primeiros a falar coisas importantes sobre esse movimento. Ele diz que, na verdade, vai acontecer dois movimentos ao mesmo tempo, dois movimentos simultâneos, que é, enquanto ele vai se mover à direita, ele vai cair. Tu pode deixar, se tu quiser, o teu áudio no mute. E aí, se tu quiser falar, tu fala, porque às vezes quando eu fico escutando um barulho. Então, tu deixa no mute, quando quiser fazer algum comentário, aí tu desmuta e fala. Aí, esse objeto, ou seja, no mesmo instante que ele está se movimentando para a direita, ele vai cair. Então, ele vai realizar como se fosse dois movimentos ao mesmo tempo, certo? E a junção desses dois movimentos vai dar esse tipo de lançamento aqui, ó. A junção desses dois tipos de movimento vai dar esse movimentozinho aqui, ó, no qual a bolinha vai assumir, por exemplo, essas posições, até atingir o solo, por exemplo. Aí, o movimento na horizontal é um movimento uniforme, ou seja, na horizontal, o objeto ele está no movimento uniforme. O que é isso? A velocidade, o módulo da velocidade horizontal é constante. Ou seja, o V0x é constante. Ou seja, o mesmo valor que ele é aqui no início, ele vai ser na horizontal, ele vai ser aqui depois de um tempo, ele vai ser assim que ele chegar ao solo. Então, essa componente horizontal, ela vai ter o mesmo valor, não vai modificar, certo? Na horizontal, como o movimento ele é uniforme, a fórmula que a gente pode usar é velocidade, é ΔS pelo ΔT. Então, esse ΔS, que é a distância que ele anda na horizontal, ó, o ΔS, que é a distância que ele anda na horizontal, vai ser a velocidade na horizontal, que é o V0x, vezes o intervalo de tempo, que é o t. Então, essa vai ser a fórmula na horizontal. Com essa fórmula, inclusive, a gente consegue relacionar isso aqui, ó. Na horizontal, esse objeto, quando ele começa a cair, ele chega no solo a uma certa distância da linha vertical que ele caiu. Essa aqui é a linha vertical que ele caiu. Se for uma mesa, ele vai dizer que é a distância do objeto até o pé da mesa. Essa distância aqui na horizontal, muitas vezes é chamada de alcance. Qual é o alcance em relação à vertical inicial do objeto que esse cara chegou no solo? Ou seja, geralmente é chamado de alcance. Então, para a gente aqui, o alcance vai ser esse ΔS, daqui até aqui.
que a gente vai usar como sendo V0x vezes o tempo, que é o tempo que ele caiu. Ou seja, o tempo que ele vai se movimentar para percorrer esse alcance na horizontal é o mesmo tempo que ele demora para cair essa certa altura. Então, na vertical desse movimento, eu tenho um movimento uniformemente variado. Ou seja, na vertical ele cai, porque ele está sujeito à aceleração da gravidade, certo? Na vertical ele cai, porque ele está sujeito à aceleração da gravidade. Aí, na vertical, a velocidade inicial, ou seja, não, ele vai cair, vai, mas inicialmente, ele tem velocidade vertical. Bem, inicialmente, a velocidade vertical é nula. Então, o V0y é nulo. Então, é como se ele começasse a cair do repouso. Ou seja, na vertical é como se fosse uma queda livre. É exatamente idêntico a uma queda livre, certo? Só que ele não vai cair em linha reta na vertical, porque ele já tem uma velocidade horizontal arrastando ele na horizontal também. Mas na vertical é idêntico a uma queda livre. Ele parte do repouso e à medida que vai caindo, ele vai aumentando a velocidade, porque a queda é um movimento acelerado, tá? E aí você tem duas relações importantes. A primeira relação é o tempo que ele vai demorar para cair e a altura que ele vai percorrer. Então, tem uma fórmula para isso, certo? Que é a altura é igual a g t ao quadrado sobre 2, tá? Então, a altura é igual a g t ao quadrado sobre 2. E quando esse objeto, ou seja, essa fórmula relaciona a altura com o tempo de queda, à medida que esse objeto cai, ele vai adquirindo velocidade vertical. E quando ele chega ao solo, ele chega com uma certa velocidade vertical. O VY, que é essa velocidade vertical que ele chega após cair, é o G vezes esse tempo, que é o tempo de queda. Tem livro também que chama de TQ, que é tempo de queda, mas eu vou chamar só de T, que é o tempo. Certo? Se ele está caindo, tudo bem, mas é o tempo. Tá. Aí, quando ele chega no solo, ele chega com essas duas velocidades, o V0x e o V0y. E uma das perguntas comuns é qual é a resultante ao chegar ao solo, ou seja, a velocidade resultante ao chegar ao solo. Então, quando ele chega ao solo, ele chega com duas velocidades, que é o V0x e a velocidade VY. Essas duas vão se somar vetorialmente falando. Então, quando eu tenho duas velocidades formando 90 graus, e você vai somar elas, a resultante vai para a diagonal, e o valor dessa resultante vai ser como se fosse o Pitágoras aqui. Então, vai ficar a velocidade resultante ao quadrado, vai ser igual a componente vertical horizontal ao quadrado, ó, mais a velocidade final na vertical ao quadrado. Então, para achar esse VR, o que é VR, Daniel? É a velocidade resultante ao chegar ao solo, tá? Resultante, então, é porque a gente tem que fazer uma soma das outras duas velocidades, que no caso é o V0x e o V0y.
e o VY. Então, no lançamento horizontal, as coisas perguntadas é sobre a relação entre a altura e o tempo de queda. Outra coisa perguntada é o alcance, que é essa distância que ele anda na horizontal, e o tempo de queda, o tempo que ele cai, e a velocidade horizontal. O VY, que é a altura, a velocidade vertical que ele adquire após cair um certo tempo, e a velocidade resultante, quando ele chega no solo, ele causa um impacto, certo? Então, isso são as fórmulas mais importantes que praticamente em muitas questões vão aparecer. Tem muita questão desse assunto, muita questão desse tópico, certo? Que envolve avião. Muita questão que envolve avião. Então, por exemplo, ó, vamos adotar aqui um avião, o meu avião bem bonitinho. Então, vamos adotar aqui um avião, e esse avião ele tem uma determinada velocidade. Por exemplo, vou botar aqui, ó, 300 metros por segundo. Esse avião ele vai soltar um pacote, certo? Ele vai soltar um pacote. E esse pacote, o avião com o pacote está acima do solo. O avião com o pacote está acima do solo com uma velocidade, deixa eu ver, com uma velocidade de 'Esse avião voa alto, mas também não tanto. Espera, não posso inventar um número aleatório. Pronto. 1.280 metros. Então, o avião ele está a 1.280 metros. Vai lançar, ele tem uma velocidade, beleza. E as duas perguntas que ele faz é: qual tempo de queda e B, qual o alcance horizontal do pacote. Geralmente ele dizia assim, até chegar ao solo, mas é óbvio. Então, a trajetória desse pacote, primeiro, essa trajetória, essa trajetória, ela tem nome? Tem. O nome da trajetória de um lançamento horizontal é chamado de parábola. Como só é um pedaço da parábola aí, é só um pedacinho, a gente chama muitas vezes de arco de parábola, certo? Como se fosse um pedaço da parábola. É um arco de parábola, tá? Outra coisa importante que eu já vi sendo cobrado em questões e que eu acho que você também, é o seguinte, que para um observador, ou seja, para um observador que esteja no solo, parado, a trajetória da esfera, do pacote, quer dizer, é uma trajetória, o quê? Trajetória parabólica, curva, como a gente colocou aqui. Então, para uma pessoa que está no solo, ele está vendo esse tipo de trajetória, tá? Mas,
Para uma pessoa que está no avião e vai ficar olhando para a bolinha, ou seja, vai ficar olhando para baixo, a bolinha sempre vai aparecer como se estivesse abaixo do avião. Por quê? Porque quando você lança a bolinha, quando você solta a bolinha, você abandona ela já estava se movendo com a velocidade do avião. Então, quando você abandonou ela já saiu com essa velocidade. Certo? Ela já saiu com esse mesmo V0X do avião. E ela vai cair, mas ao mesmo tempo vai ser arrastada para a direita. Então, a ideia dessa bolinha é que ela vai ocorrer os dois movimentos ao mesmo tempo. Vai ocorrer os dois movimentos ao mesmo tempo. E o cara de dentro do avião, ele vê como se a bolinha estivesse caindo em linha reta. Porque como ele tem a mesma velocidade da bolinha, quando ele olhar para baixo, ele vai estar exatamente na mesma vertical da bolinha. Porque eles dois têm a mesma velocidade. Ah, Daniel, mas assim que a bola sai do avião, ela não vai começar, digamos assim, a parar, não, porque, sei lá, ela não tem mais o motor do avião para manter ela com uma certa velocidade e tal. O aluno pode ficar na dúvida quanto a isso. Só que nesse ensino médio, nessas questões, certo? Porque uma situação dessa é uma situação, digamos assim, hipotética, ideal. Por quê? Porque para que seja bem fiel e quando o cara do avião fique olhando para baixo, a bolinha fique sempre embaixo do avião e ele veja a trajetória em linha reta, para isso ser uma verdade, você teria que desprezar, como a gente vai ver em muita questão, desprezar a resistência do ar. Desprezar que o ar faz efeito. E muitas vezes esse efeito é uma resistência, ou seja, dificulta o movimento. Ou seja, o atrito com o ar na sua cara, o ar, no caso, pode até desviar essa bolinha, pode atrasar, tá? Mas nessa situação não, porque no ensino médio a gente continua fazendo várias coisas fictícias, cálculos, que desprezam um monte de coisa, mas serve como uma base, tá? Então, ó, à medida que esse cara vai caindo, ele vai mantendo a velocidade horizontal constante e a componente vertical vai aumentando, tá? O que é que ele quer? Ele quer o seguinte, ó. Ele quer o seguinte. Não, ele quer o tempo. Pois é, qual é a relação entre a altura e o tempo? Então, o aluno vai se lembrar da relação. Ele vai colocar, ó, ele vai se lembrar da relação, então ele vai colocar a altura é igual a GT2 sobre 2. Então, a altura é 1.280. O Gzinho é 10. Eu estou aplicando a fórmula. Exato, T é 16. T ao quadrado sobre 2. Corto o zero com o zero. Passo 2 multiplicando. 256 vai ser igual a T ao quadrado. E eu tenho a raiz, ou seja, a bolinha vai cair 16 segundos. Certo? Ou seja, o tempo que ela demora para fazer esse percurso todo é 16 segundos. E com esse mesmo tempo que ele cai, ele também se move na horizontal. Então, a pergunta que ele faz, que é o alcance horizontal é o ΔS na horizontal. Ou seja, a distância que ele vai andar até chegar à água ou ao chão aqui, não sei, tanto faz, aqui deve ser chão, o ΔS na horizontal vai ser o ΔS do movimento horizontal. Então, para você achar ele, você vai lá e faz
Seguinte, a altura ou alcance horizontal. Então, a fórmula é ΔS é igual a V0x vezes o T. Então, esse alcance vai ser o V0x é 300 e o tempo é 16 segundos que ele passa caindo. Ou seja, nesses mesmos 16 segundos, a componente horizontal está arrastando o avião para a direita. 3 vezes 16 dá 48, 0. Então, essa questão de alcance, ela é bem importante, certo? Essa questão do alcance, ela acaba sendo bem importante, certo? Tá conseguindo falar? Certo. Eu escrevo, pronto, beleza, então. Aí, me diga aí o que é que você quer fazer. Você quer que eu explique também lançamento oblíquo? Ou tu já tem uma base, porque tu viu alguma aula e tal? Ou tu já quer... Posso explicar e depois a gente faz algumas questões. Que o problema mesmo é o conteúdo das questões, eu até desenrolo, assim. Ah, então tu prefere que eu faça um resumo também de lançamento oblíquo? Sim. Só responde que sim. Sim. Pronto. É porque eu não tinha escutado direito. Porque às vezes eu estou no notebook, às vezes passa um vento e eu não escuto direito. Tá? Mas eu vou fazer um resumo do lançamento oblíquo, pode ser? Pode. Tá. Então, ó, lançamento oblíquo. Então, o lançamento oblíquo tem uma coisa bem semelhante com o lançamento horizontal, que é no início do movimento, certo? Ou seja, o lançamento oblíquo, o objeto também, depois que ele partir, certo? Depois que ele for lançado, ele vai estar sujeito a uma única aceleração, que é a aceleração da gravidade. Ou seja, em todos os pontos da sua trajetória, vai ter sempre atuando sobre ele uma aceleração da gravidade para baixo. É a única aceleração, né? Que aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E outra coisa que eu também não falei no lançamento horizontal, nem no oblíquo, quer dizer, eu vou falar agora, é que esses lançamentos, eles não dependem da massa do objeto. Ou seja, se for um objeto de 1 quilo, se for um objeto de 10 quilos, isso tudo, isso que vai se verificar é verdade. Então, não depende, a massa não influencia na queda dos corpos, na queda do lançamento, porque a gente despreza a resistência do ar, então isso despreza um monte de coisa. Tá. Mas o lançamento oblíquo é assim, é quando a velocidade inicial do objeto, quando a gente diz que ele é oblíquo, é porque ela forma um ângulo agudo com a horizontal e a vertical, ou seja, ela é torta. Ou seja, essa velocidade, que é o nosso V0x, ele é torto, certo? Torto. E a trajetória dessa bolinha é uma trajetória assim, ó. A gente diz que essa trajetória também é um arco de parábola. Só que ele é um pedaço bem maior da parábola, mas ele é um arco de parábola. Aí, no lançamento oblíquo, os parâmetros que eu tenho que interpretar e entender é: esse objeto ele vai alcançar uma certa altura máxima. Esse objeto ele vai ter um determinado alcance, que é o ΔS,
Aí, pera, que nome feio. Como é que a gente vai fazer? Seguinte, ó, todo lançamento oblíquo tem um ângulo que a velocidade inicial, aqui não é o V0x não, Jumento, que a velocidade inicial forma com a horizontal. Tem um ângulo θ, que é essa velocidade inicial fórmula com a horizontal. Esse ângulo vai servir para a gente calcular as nossas componentes. Porque assim como o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, ele também é uma superposição, certo? Uma superposição de movimentos. Ou seja, são dois movimentos ocorrendo ao mesmo tempo. Então, enquanto o objeto está sendo arrastado para a direita, então, quando ele está sendo arrastado, ó, a componente da velocidade, ó, é essa aqui, ó, a componente horizontal. E a componente vertical vai ser essa aqui. Então, a componente vertical é chamada de V0y e a componente horizontal é chamada de V0x. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é calcular e se relacionar aqui, esses caras. Então, por exemplo, o V0x se liga nessa dica idiota, mas que dá certo. A componente desse vetor que está torto, a componente que ficar mais próxima do ângulo, que ficar colada com o ângulo, é o cosseno. Tá? Então, V0x vai ser o V0 vezes o cosseno de θ. E o V0y, não, se essa componente que está colada com o θ é o cosseno, o que é que vai ser o VY? Bem, VY é a vertical. E o VY não está colado. Ou seja, a componente colada é o cosseno. E a componente que não está colada vai ser o seno. Então, vai ser V0 vezes o seno de θ. Tá? Vai ser V0 vezes o seno de θ. Aí, o que é que eu vou ter que fazer? Aquela mesma divisão de movimentos. Então, vai ser assim, ó. Vamos começar a trabalhar na vertical. Na vertical tem um monte de coisa importante. Na vertical é um MUV, certo? A subida desse movimento, a subida é um movimento retardado. A subida é um movimento retardado. Por quê? Ora, porque quando ele sobe, a aceleração da gravidade é para baixo, então ele já sobe reduzindo a velocidade. Tudo que a gente lança para cima já vai subindo de forma retardada, certo? Que é como se fosse uma forma desacelerada. E apenas quando ele desce é que o movimento ele é de acelerado. Aí, eu tenho algumas perguntas para fazer. Primeiro, se esse objeto, ou seja, esse objeto, ele já começa com uma componente vertical da velocidade, certo? E é ela que vai fazer esse corpo subir. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar a fórmula que é o tempo de subida. Ou seja, o tempo de subida no lançamento vertical, que é o famoso T sub, é o tempo T sub, é o V0y sobre o G. Então, o tempo de subida vai depender dessa sua velocidade inicial aqui, ó. Essa velocidade inicial na vertical. Tá? Esse V0y.
A gente sabe também, por uma propriedade, que o tempo de descida ele é igual ao tempo de subida. Tempo de descida é igual, ou seja, o tempo total, que é o tempo de subida mais a descida, é igual a 2 vezes o tempo de descida. Tá? Aí, então, o tempo total seria o dobro, então, seria 2 vezes isso, ou seja, seria 2 vezes o V0Y sobre o G, tempo total. Outra coisa importante é, esse objeto, à medida que ele sobe, o que vai acontecendo? Aquelas coisas. A componente horizontal, ela fica normal, ou seja, ela vai ficar com velocidade constante, mas a componente vertical, que é esse V0Y, à medida que vai subindo, ele vai diminuindo. Ou seja, bem aqui ele já está pivototinho, que é o VY. E bem aqui, o que é que acontece? Aqui é o ponto mais alto, é um ponto importante, se liga. No ponto mais alto, a componente da velocidade vertical é nula. No ponto mais alto, pode dizer que no ponto mais alto a velocidade vai ser nula? Não. No ponto mais alto, não é todas as velocidades que é nula, porque no ponto mais alto ainda existe o próprio lançamento, ou seja, existe o V0x. Então, cuidado com os itens tentando te enganar. No ponto mais alto, a aceleração é nula. Não. Aceleração é aceleração em todos os movimentos aí, certo? Então, esse cara, quando ele chega na altura máxima, a bolinha, a componente horizontal da velocidade desaparece. Só vai ter a componente horizontal, a vertical desaparece. Certo. E depois ele continua seu trajeto. Agora o V0x, ele é constante durante todo o movimento. E tem uma fórmula para achar essa altura máxima. Então, ó, fórmula da altura máxima. Ó, a fórmula dessa altura máxima é assim, ó. A altura máxima é o V0y ao quadrado sobre 2G. Ó, depois dessa altura máxima, também tem uma relação entre o tempo de subida ou tempo de descida com a altura máxima, que é assim, ó, H, que é a altura, é igual ao H é igual a G, T ao quadrado, vou botar aqui T sub, ao quadrado sobre o 2, ó. Tá? Então, isso aqui é a relação entre a altura e a aceleração de gravidade e o tempo de subida, certo? Aí, vamos lá, para encerrar, a gente tem essa do alcance. Então, o ΔS do alcance é a velocidade. É a velocidade horizontal e o tempo total do movimento. O tempo total de movimento é o tempo total. É o tempo total de movimento. Então, essas velocidades são as velocidades importantes.
Essas velocidades aqui são as velocidades importantes. Esse tempo total eu já mostrei como é que se calcula. É 2 vezes o tempo de subida. Você pode relacionar comigo, ó, a altura máxima. Você pode relacionar comigo a altura máxima com essas coisas todinhas, tá? Então, essa é a ideia do lançamento oblíquo. Essa é a ideia do lançamento oblíquo. Tá beleza? Tá. Aí, eu vou salvar uns para a gente ver, tá? Certo. Pera. Pera. Tô abrindo aqui o zap aqui. Depois eu te mando esse sprint. Vamos fazer essa 8. Tu pode tentar fazer? Tô fazendo. Tá. Oi, Daniel, eu acho que é melhor que essa aula seja hoje, porque amanhã eu vou passar a tarde na escola tendo aula de resolução de exercício. Aí eu acho que já é melhor ir bem preparado, porque se eu for com alguma dúvida, aí a aula de exercício não vai ser, a aula de resolução de exercício não vai servir muito porque eu vou ter dúvida. Então eu acho melhor que a aula seja hoje, aí eu pratico bastante para não restar dúvida amanhã, porque amanhã o professor não vai explicar, é só mais a resolução de exercício. Aí eu acho melhor já ir preparado para não ficar com tanta dúvida na hora.
Pronto. Terminei. Deu quanto? Deu aproximadamente 5,6. Aproximadamente 5,6. tem certeza? Ah, eu acho que sim, a velocidade é baixa. É, a velocidade é baixa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer. Eu fiz primeiro o V0x, depois V0y. O Aí fiz a V0, prova. porque como ele quer essa distância, ele quer o alcance. É. Aí eu fiz a fórmula do tempo total e depois do alcance. O alcance na horizontal, no lançamento oblíquo, é a mesma fórmula do alcance no lançamento vertical, quer dizer, no lançamento horizontal, que é o ΔS vai ser o V0x vezes o tempo. Só que esse tempo no lançamento horizontal é o tempo total, certo? Então, a ideia é essa. Aí, o V0x vai ser o V0 vezes o cosseno. O V0 é 8, ele deu aqui. O cosseno é 0,5. Então, V0x vai ser 4. Então, aqui vai ficar 4. E o tempo total, a gente lembra do tempo de subida, que é o V0y sobre o G. E o nosso V0y vai ser o V0 vezes o seno. Então, o V0 é 8. O seno é 0,87. 8 vezes 7, 56. Vai 5. 8 vezes 8, 64. Com 5 que foi 69. E a vírgula aqui, então vai ser assim, 7,96. Ou seja, 7,96, nossa senhora, é muito perto de 7. Mas, enfim, então vai ficar 6,96 por 10, que vai ficar 0,696. É o tempo de subida. Só que o tempo total é o dobro. Então, vai ser 2 vezes 0,696. Então, 2 vezes C vai dar 12, 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vai 1. 2 vezes C dá 12, com 1 dá 13. Então, vai ficar isso aqui, segundos, o tempo total. Então, vai ficar 4 vezes 1,392. Pronto. E aí, se você quiser fazer, aí vai ficar 1,392 vezes o 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 3 dá 12. 13, 14, 15. 4 vezes 1, 4, com 1 dá 5. Aí volta a vírgula aqui, 3 casas. Então vai ficar 5,56. Ou 5,57. Esse 8 faz esse cara virar um 7, se quiser. Tá? Então, essa era a ideia dessa question. Tá beleza? Certo. Ó, deixa eu ver aqui. Mais questions. Aqui tu mandou foto só de lançamento oblíquo.
Não, nas primeiras páginas tem de vertical também. Ou horizontal. Tá, não achei não, mas eu vou achar, pera. Alcance. Ó, no lançamento oblíquo, quando o objeto chega lá em cima, ó, no lançamento oblíquo, quando o objeto chega lá em cima, é onde ele tem a menor velocidade, porque lá em cima ele só tem uma única velocidade, que é a velocidade horizontal. Então, esse V0x, que é a velocidade no ponto mais alto, ó, velocidade no ponto mais alto, é apenas o V0x. É também a velocidade mínima de todo o movimento, ou seja, é o ponto onde o objeto ele tem a menor velocidade, que é apenas a velocidade horizontal. Em todos os outros pontos, ele vai ter duas velocidades, que é a horizontal e a vertical. Mas, no lançamento oblíquo, no ponto mais alto, ele só tem a horizontal. Então, é a velocidade mínima do objeto, certo? Isso é importante. Vamos dar uma olhada nessas duas, ó, na 4 e na 5. Certo. Estava vendo aqui, cara, material que a gente passa um preço. E ainda, tá? Aqui por aí 10%. Eu só engatar o quando são bem 500 capacete, 400 conto agora. Não aumentando, né? Mas o mesmo preço foi agora a vez passada. Vem isso aí, tem que soltar, tem que. Agora está crescendo aqui bem mais então, né? Ainda com um pouco de certificação. Veja aí, veja essa situação. Veja essa situação lá para a expedição lá, tá? Está engatando, os pagamentos estão super comprados. É isso aí. Então você vai comprar. Agora, obrigado.
Pronto. Pronto, vamos lá. Deu quanto? A 5 deu item... Oh, calma. A 4 deu item C e a 5 deu item A. Se ele alcançou a altura máxima é 20, ó, é porque é o V0x, né? Então, V0x, aí aqui é 20, e o cosseno é 1/2. Então, passo 2 para lá, vai ficar 40, certo? Aí, aqui, ó, já na 5, ele deu essa velocidade de 1 km por hora. O que é que a gente tem que fazer quando tem quilômetro por hora? Divide por 3,6. Aí Divide dá por 20. 3,6, aí vai dar 20 metros por segundo. Aí esse é o V0, 20. E aí ele quer, ó, 30 com horizontal. Qual é a altura máxima? Ou seja, se é 20 com... Se é 30 com horizontal, o V0x... Por que V0x não? Ele está falando de altura. A altura eu vou precisar do V0y, que é vertical. Então, o V0y é o V0 vezes o seno. Então, vai ficar o V0 é 20 e o seno de 30 é 1/2. Então, o V0y, que é a componente inicial da velocidade, vai ficar 10. E a altura vai ser o V0y ao quadrado sobre 2g. Então, vai ficar 10 ao quadrado sobre 2 vezes g, que é 10. 10 ao quadrado é 100. Isso aqui é 20. 100 por 20 dá 5 metros. Então, a altura que ele subiu foi só 5 metros. Entendeu? Sim. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui alguma de horizontal. Eu achei que tu mandou tão pouquinho a foto. Mas eu vou achar. Ah, achei aqui, pronto. Tá, achei. 2 segundinhos. Pronto. Ok. Essa daqui não adianta fazer, porque essa aqui ela é muito esquisita, essa daqui, essa 3. Certo? Ela é muito esquisita. Relaxa, o tipo de questão desse aqui não cai na prova, não. Vamos tentar Certo. fazer, ó, essa 2 e depois a outra, mas vamos focar nessa 2. É lançamento horizontal.
Terminei. Tá. Ó, vamos lá. Então, a ideia. Ele está a 500 metros do solo. Então, a gente vai usar a altura é igual a GT2 sobre 2. A altura é 500, 10 T2 sobre 2. Então, vai ficar, corta o zero com zero aqui. O 2 vai passar multiplicando. 2 vezes 50 dá 100. 100 vai ser igual a t ao quadrado. Se tirar a raiz disso aqui, dá 10. Então, vai ficar 9 segundos durante a queda. E aí, ele quer a distância entre a vertical e o ponto de lançamento, ou seja, quando o objeto cai, ele cai de uma certa vertical. Ele quer a distância dessa linha vertical até o ponto que ele chegou ao solo. Então, ele quer isso, que é o ΔS, que é o diâmetro do alcance. E aí, o ΔS, como é na horizontal, vai ser o meu V0x, que é 4, vezes o quê? Vezes o tempo que a gente acabou de achar. Que o ΔS na horizontal é o V0x vezes o tempo de queda, o tempo que ele demorou o movimento simultâneo. Quando ele cai, ele se move para a direita. Então, se ele vai cair durante 10 segundos e ele tem uma velocidade horizontal de 4, não, 4, não é que eu tirei esse 4, não. 4 é da questão anterior, jumento. 4 é da questão anterior. A velocidade horizontal é 200, ó. 200, que é a velocidade com que o avião está indo aqui, ó. Aviãozão aqui, ó. 200, ó. 4 é da questão anterior. 200 vezes 10 dá 2.000 metros que ele vai cair. 2 vezes 10 é a terceira. Então, se quiser 2 quilômetros. Então, como ele quer em metros, vai ser 2 vezes 10 a terceira. C de sucesso. Certo? Certo. Estamos ouvindo? Ouvindo? Belezinha. A ideia é essa. Tu pode tentar fazer outro. Se tu tiver na dúvida, tu me manda. Esse assunto, basta saber essas principais fórmulas, sai aplicando uma, depois aplicando outra. Aqui é pular, muda a unidade. Aqui é pular, tem que fazer alguma outra transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Cai pouca teoria, costuma cair pouco. E eu acho que tu já pegou o jeito. Qualquer coisa tu me manda as questões. Eu dei aula também para 2 amigas tuas, eu acho, que foi a Brenda, que está no Mari, né? Tá no Mari agora, né? É a Brenda e a Carol. Pronto. Eu ajudei elas também pegaram bem direitinho esse assunto, porque elas estavam muito preocupadas. Só que quando você estuda os dois assuntos, vê as principais fórmulas, resolve algumas questões de um jeito, de outro, assim, tipo, você percebe que as questões são muito repetitivas, tá? Então, as questões são sempre pedindo as mesmas coisas, dando sempre os mesmos dados e tal, então a gente acaba acostumando. Mas é bom fazer alguns exercícios e tal, que é para fixar essas fórmulas. Ou então ficar escrevendo assim, tá certo? Tá, Eu te mando os prints aqui agora, tá? tá certo. Tá. Tchauzinho e Tchau. um Obrigada. abraço.